Beleza, galera. Hoje eu quero começar a falar de componentes, tá? Começar o conteúdo de componentes. Beleza? Deixa eu abrir meu áudio aqui do Discord. Começar a falar de componentes, tá? O que são componentes? O Adobe XD, eu tinha dito para vocês que ele tem mais ou menos uns 2, 3 anos, né? Ele é um software bem novo, tá? Então ele ainda está começando e eles estão incorporando coisas novas, beleza? Então, para a gente entrar nesse contexto de componente, não confunda componente com grupo. Quando você vai num site, quando você abre um aplicativo, basicamente você tem interações que já são pré-fabricadas. O que eu quero dizer com interações pré-fabricadas? O próprio software já funcionando te dá esse tipo de interação. Então o próprio Adobe XD por si só, ele já é um software de UX e de UI. Ele não tem uma aparência muito bonita, mas ele tem uma interface, isso é um fato, tá? Ele é branco, né? Porque a ideia é não desviar a atenção do que ele é capaz de fazer, tá? Mas, por exemplo, o que eu quero dizer quando eu estou falando que ele já é um software que já tem uma interação? Por exemplo, só de passar o mouse aqui, ó, e trocar, eu já tenho esse tipo de coisa, tá vendo? Quando eu clico, quando eu aciono, a gente fez exatamente isso naquela aula de microinteração, né? A gente clica em um objeto e tinha uma animação que levava para outro lugar, e não simplesmente ele aparecia naquele lugar. Isso também pode ser criado através do componente, que é um assunto que eu vou abordar hoje. Eu vou começar a abordar hoje, tá? Componente é uma coisa que vai render algumas aulas à frente. Tem vários tipos de componentes que a gente pode fazer. Eles estão colocando cada vez mais, então tem muita coisa bacana. Bem, para isso a gente também precisa entender o que são os ativos, o que são os assets, tá? Essa aba de ativos, ela está dividida em 3 categorias, tá vendo ali, ó? Cores, estilos de caractere e componentes, tá? Como o foco hoje é falar de componente, eu vou focar mais nisso hoje, mas assim, alguns arquivos que eu disponibilizei para vocês já tem cores salvas e já tem estilos de caractere salvos, tá? Então, algumas coisas já são meio que pré-feitas, tá? Então, é bem legal porque, cara, isso vai tornar o teu trabalho muito mais fácil. E outra, você não precisa ficar lembrando do que você está fazendo. Pense nisso aqui como os estilos de objeto, os estilos de caractere e os estilos de parágrafo que tinha no InDesign. É muito parecido, tá? Embora ele não chame os 3 da mesma coisa, é muito parecido, beleza? Mas, propriamente falando, o que é componente? Componente é uma interatividade, uma interação que você pode criar para deixar o teu trabalho mais dinâmico. Quer um exemplo? Quando eu abro, por exemplo, o site da Adobe, ou qualquer outro site que tenha um menu, esse menu ele é desdobrável. Por exemplo, adobe.com, tá? Beleza, Brasil. Bacana. Ó, isso aqui é um componente, sacou? É um elementozinho que está ali no teu design, tem uma informação visual, né? Tem uma orientação visual, que é uma setinha, para você entender que existe mais coisa ali dentro. Existe um desdobramento, saca? Então tem mais coisa do que aparentemente o botão mostra. O botão no seu estado, e agora a gente vai começar a lidar com estados, tá? No seu estado original, no seu estado natural, ele é só uma caixa, tá? Você pode ver que ele muda de cor um pouquinho, ó, mas ele é uma caixa que tem alguma coisa lá dentro, mas eu não consigo ver. Quando eu clico, ou quando eu passo o mouse, ou quando eu faço uma ação, ela vai me gerar uma outra gama de coisas, ó. Então isso é um componente. E ainda aqui dentro eu consigo fazer navegações, ó. O texto fica azul quando eu passo o mouse. Então assim, o pessoal que é mais antigo da web, tem uma coisa na web que é conhecido como estados do mouse, tá? Que é o mouse stop, que é o mouse over ou mouse hover, que é quando você passava o mouse, ele gerava para você uma interação. Isso aqui é o mouse hover, tá vendo? Eu tenho aqui um botão, quando eu passo em cima dele, ó, eu aciono um outro estado, o estado de sobre o botão, o hover, hand over, tá? Então é por aí que a gente vai começar a criar os componentes, beleza? Vou fazer o mais simples aqui primeiro, depois a gente vai desdobrando. Então se liga, dentro do XD, eu quero, por exemplo, criar uma galeria de imagem, que é muito comum em site, que é muito comum em aplicativo,
que é aquela interação de quando você passar o mouse, a imagem ficar ou com zoom, ou de preto e branco ficar colorida. E aqui já é UI, tá? Já é interface. Já, assim, eu já entendo que vocês já fizeram o X, né? Já tem uma ideia de como construir o X e estão trabalhando com o Y. Então vamos lá, vou pegar um retângulo, tá? Em especial, não quero que vocês façam comigo, tá? Por favor, presta atenção. E aqui dentro desse retângulo eu vou jogar uma imagem, tá? Eu não estou preocupado agora em transformar ele em componente primeiro, não. Vocês vão entender por quê. Bem, uma imagem qualquer, tá? Pode ser essa imagem aqui, ó. Cadê? Bacana, joguei minha imagem. Agora, do lado direito no painel de propriedades, eu tenho um camaradinho aqui, ó, chamado componente. Ele ainda está meio que opaco, porque eu não fiz a conversão. Lembra daquela aula de Grid Repeat? Lembra isso. O Grid Repeat, ele é um tipo de grupo específico para você fazer clonagens em sequência. O componente é um tipo de grupo para você fazer interações. Então, é parecido com o Grid Repeat. Só que a diferença dos dois é que esse cara aqui me dá um leque de possibilidades muito maior. Posso fazer muita coisa com ele. O Grid Repeat é simplesmente para fazer clonagens. É uma coisa mais modular, né? Mais em grid, tá? Beleza? Então, vou vir aqui, ó, e pô, criei um componente no mais. E aqui já começa com o estado padrão, que é o natural dele. É o estado padrão. Tá? É meio que o modo natural do camarada. Eu quero fazer umas configurações aqui já para começar a brincar. Uma coisa importante, eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso. Percebeu? Ele criou uma linha verde e ele meio que criou um componente lá no painel de ativos. Ó. Agora o painel de ativos, esse painel aqui da esquerda, ó, tem um elemento já. Não tinha nada, né? Agora já tem. Ó. Ou seja, esse cara está registrado nesse menu, nesse arquivo. Qualquer alteração que eu faça, eu meio que vou dando um update, vou dando uma atualização disso aqui, tá? Então se liga, eu não consigo editar o componente desse lado de fora. Eu tenho que dar um duplo clique para entrar dentro do componente. Se você não fizer isso, você vai cagar o componente, tá? Super importante isso. Então se liga só. Aqui eu tenho esse estado, eu vou dar um double clique. Percebeu agora que a caixa verde ficou fraquinha e a caixa azul meio que veio para frente. É a caixa da imagem. Eu posso aumentar a imagem, né? Posso fazer o que eu quiser. Eu vou deixar essa imagem com um modo que é aquele modo de saturação. Desculpa, viajei. Que é o modo de matiz. Deixa ele ler, que às vezes ele dá uma engasgada, tá vendo? Como eu estou no modo de dentro de componente, às vezes ele vai dar, ó, uma rasgadinha de erro aqui, tá vendo? Deixa ele atualizar, ó, exclusão, matiz, saturação. Se não funcionar igual o meu não está funcionando, que é comum, porque esse recurso é beta. É um recurso beta, tá? Não é erro meu não, é um recurso beta. Então, nem sempre ele vai funcionar 100%. Como é que você resolve isso? Desfaz o componente e refaz ele, tá? Ou tenta outros modos de mesclagem. Porque pela lógica, a saturação iria tirar a cor. Só que para essa imagem não funcionou. Então eu tento outro modo de mesclagem, tá? Blend Mode você já sabe o que é, né? O pessoal que já fez Photoshop, Illustrator e o pessoal mais novo aí, dá uma pesquisadinha sobre Blend Modes, modos de mesclagem. Todo software da Adobe tem modo de mesclagem, tá? É uma linguagem meio padrão. E além disso, eu quero aumentar a imagem. Não é a caixa, tá? É a imagem. Então Shift Alt. Opa, duplo clique de novo, Shift Alt, percebeu? Então eu entrei em 3 categorias dentro da imagem. Eu criei um componente, dei um duplo clique. Eu entrei na forma da caixa onde eu botei a imagem. Com mais um duplo clique, eu entrei na imagem. Então eu desci 3 níveis, sacaram? E aí, ó, beleza, desse tamanho aqui tá bom. Cliquei fora. Essa é a caixa, tá? Tu pode perceber que a imagem ficou um pouquinho maior. Né? Só um bocadinho. Beleza? Você não vê o conteúdo, mas tá lá. Esse é o estado normal, que é quando eu dar o play, ó, eu vou estar vendo aquele estado ali. Agora eu quero fazer uma interação que quando eu passar o mouse, a imagem fique na sua totalidade, recuada e com cor. Para eu ver toda a categoria da imagem. Tá? Tenho certeza que você já viu algum site, alguma coisa que tenha isso. Quando você passa o mouse, a imagem se redimensiona. Isso se vê muito em site que vende curso.
Isso é muito comum. Que, assim, você tem uma prévia icônica e quando você passa o mouse ele te dá a totalidade da imagem. Quando não abre a imagem, aí é outra coisa, tá? Vamos lá. Então, ó, agora que eu tenho um estado padrão, eu vou criar um segundo estado. Aqui com esse plus aqui, ó, eu adiciono o estado, tá? Então, o segundo estado, ele me dá duas categorias. Novo estado, que eu posso definir qual que eu quero, que não necessariamente é estado de mouse. Pode ser um estado intermediário. E o estado hover, que é como o nome diz, mouse sobre o objeto, hand over, né? Então isso é bem legal, tá? Estado hover. E no estado hover, você pode dar nome, tá? Se não quiser que fique estado padrão, estado hover, você pode dar o nome que você quiser, tá? Dentro, fora, sobre, não interessa. Aqui dentro desse estado, lembrando que eu não estou no estado padrão, tá? O estado padrão fica ligado, tá vendo? Ó? Eu estou no estado hover. E se você cometer esse erro, volta para ver onde você errou, tá? E se situa. No estado hover, eu vou dar um duplo clique e mais um duplo clique. Eu vou recuar de novo essa imagem para representar a totalidade dela. Beleza? Estado hover. Vou dar mais um clique e vou devolver de luminosidade para normal. Então, no estado hover, eu quero que ela fique colorida. No estado padrão, ela vai estar assim. No estado hover, ela vai estar assim. Beleza? Por aí é só isso. Vamos testar agora. No protótipo, eu tenho aqui configurações. Se liga, esse cara é um vínculo. Só que das aulas anteriores a gente viu que quando a gente puxa esse protótipo, essa estrutura para linkar, ela precisa sempre colar em algum lugar. No componente não precisa, tá vendo? Ela não está colando em lugar nenhum. Ela meio que é automática, sozinha, né? Ela é self-automate, tá? Como uma página, por exemplo, você não consegue fazer isso. A página precisa linkar em outra. Um botão precisa linkar em alguma coisa. Nesse estado de componente, ele não precisa. Tecnicamente, ele se linka nele mesmo, tá? E eu tenho aqui do lado direito, isso eu estou no protótipo, tá? Já não estou na parte da criação. Essas duas partes vão trabalhar sempre juntas. E aqui, ó, eu tenho já o acionador. Eu quero isso aqui quando eu passar o mouse. Não, não quero. Eu quero quando eu clicar. Tanto faz. Daqui a pouco eu faço um de clicar, tá? E o que eu quero? Animação automática ou transição? Pra mim, é melhor animação automática. Transição é uma coisa meio sem sal, tá? Não é muito bonita, não. Mas, gosto é gosto, né? Se você quiser fazer alguma coisa que tenha uma transição, tá maneiro. A transição ou a animação automática tá me levando para um destino. E o destino é o estado hover. Tem esse nome porque eu não renomeei, tá? Se eu quiser aqui, eu posso dar um duplo clique, ele abre a caixinha, eu vou lá e renomeio, tá bom? E aqui eu tenho a atenuação, eu já falei isso na aula de protótipo, são os estilos de comportamento que eu quero que isso aqui tenha. Por exemplo, eu não quero um fade out, eu quero um pular, que vai dar uma leve quicada, um leve rebote, tá? E eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais lento, porque eu acho que 0,3 é muito rápido, tá? Mas é claro, você teste aí do jeito que você achar melhor. Também o segundo já eu acho muito lento, tem que ser um meio termo, tá? Beleza. Eu não vou deixar isso aqui com posição fixa. Posição fixa é tipo os botões do Instagram na parte inferior, na parte de baixo. Tá lá, você rola a página por horas e aqueles botões permanecem na mesma posição, tá? Eu não quero isso. Não para esse aqui, tá? Porque aí a imagem sempre vai ficar fixa na tela. É bom para fazer aqui com menu. O menu sempre fixo. Aí você pode deixar ele com posição fixa. Ele cria uma correntinha, um pino, tá vendo? Então é legal. Eu não quero. Eu quero assim. Vamos testar, né? Vamos parar de falar. Meu estado principal, meu estado secundário. Ó. E viu? Como eu botei a animação de pulo, não é uma coisa muito linear. Tem um comportamento, ó. Ele até saiu da caixa. Eu achei que ficou exagerado. Deu uma saidinha da caixa. Mas ninguém nota. Nota sim. Tá? Se você produzir uma coisa profissional, as pessoas vão notar sim. Então no estado hover, eu até vou deixar assim, mas eu vou dar um pequeno zoom na imagem. Ó. Aqui colou muito nos cantos, tá vendo? Então como ele deu esse efeito de bounce, de kick, eu perdi um pouco de caixa. Shift Alt, para manter a proporção ao centro, eu acho que é suficiente. E vamos testar. Agora olha aqui, ó. Por que não está funcionando? Porque eu não voltei para o estado padrão.
Por isso que eu falei para vocês que às vezes é uma questão de conferir. Falar, aí caraca, o meu não está funcionando não, mas estava funcionando agora. Não é erro teu. Talvez seja, tá? Talvez seja. O problema sempre está entre o computador e a cadeira, tá? Sempre. Então, ó, no estado padrão, por quê? Porque ele já está animado, eu não quero ver animação, eu quero fazer isso. Então, ó, aí eu vou lá e dou meu play. Agora imagina você lembrar disso fazendo 20 páginas. Ele não vai fazer isso para você sozinho. Tem que fazer só vocês, tá? Por isso que o XD, eu costumo falar que ele é um programa para quem arruma teu armário, para quem separa a roupa por cor, para quem pega a meia e faz aquelas trouxinhas para não ficar sobrando. Porque ele é um programa de detalhe. Quem trabalha com o X e o Y, quem se destaca nesse mercado é quem se apega aos detalhes. Até a coisinha boba, como eu estava falando, o íconezinho da hora, o da internet, o da carga, isso faz parte de uma interface. Vocês estão acostumados com isso o tempo todo. Pode não precisar, mas se não tivesse, vocês sentiriam falta. Como já está lá, e todo mundo que hoje tem um contato com um smartphone, está super acostumado com isso. Mas se você não tivesse tido esse contato, ou pior, se tivesse tido esse contato e depois fosse tirado de você, você ia sentir falta da interface. Entende? Então é muito importante dar atenção para os detalhes, tá? Esse programa é feito de detalhe. Aí se ligou, né? Ó. Agora não perdi a caixinha, tá vendo? Ó? Ele deu uma quicada. Essa linha aqui em volta é porque eu não tirei a borda, tá? É só ir lá e configurar a caixa para não ter borda, beleza? Só vir aqui, ó, e tirar a borda. Problema nenhum não, tá? O bacana, cara, é que você pode criar isso aqui em várias coisas, em vários drop-downs. Aí eu quero fazer por clique agora, não quero fazer por mouse. Eu passei o mouse, eu tirei o mouse. Eu quero fazer por clique. Então agora eu posso voltar no protótipo e ao invés de fazer passar o mouse, eu coloco em tocar. Né? E aí, ó, não interage enquanto eu não clicar. Aí esse aqui, ó, também não, eu tenho que vir aqui e voltar esse estado, viu que ele não está pronto? Por quê? Porque eu não botei nada aqui, ó, no estado hover. O estado hover não tem interação nenhuma, tá vendo? Quando é simplesmente passar mouse, aí ele entende que é automático. Mas como eu coloquei tocar e eu não criei interação, então, meus queridos, vocês têm que vir aqui e habilitar essa função. Esse plus aqui, tá vendo? Ó, te dá o recurso de adicionar interação, porque ele não tem interação nenhuma lá. Ó. Tá tudo apagado. E eu vou adicionar uma interação. Eu também vou colocar em... Não vou colocar em tocar, não. Esse aqui eu vou colocar em mouse hover mesmo. Tá? Só pra gente testar. Deixa ele tocar. Eu quero que ele volte pro padrão, tá? Então tá vendo aqui, ó? Quando eu tocar de novo nesse cara... O destino dele, estado padrão. Não quero animação pular. Eu quero animação fade out com uma duração um pouquinho mais rápida, para ficar mais dinâmico. Então esse é o estado padrão e esse é o estado hover. Tá? Vamos testar. Cliquei. Cliquei. Pode ver que ele volta de uma forma diferente, tá vendo? Ó? Esse aqui tem o pular, que é mais fluido, e esse aqui é mais reto, ó, e mais rápido. Então eu vou configurando. Do mesmo jeito que você faz com isso aqui, você pode fazer com o botão. Tá? Mas, só para eu concluir esse tópico aqui. Vou fazer mais um aqui. Vou voltar no design. E eu vou criar uma caixa. Essa caixa, eu vou arredondá-la completamente. E eu vou criar um botãozinho aqui interativo, tá? Vamos supor que eu queira um texto. E eu vou colocar, por exemplo, teste. Teste de texto. Né? Deixa ele alinhar aqui e beleza. Eu posso chegar aqui agora, vou criar mais uma coisinha aqui, vou criar um triângulozinho aqui. Beleza? Vou rotacionar ele, botar ele aqui. Bacana. Ele eu vou colocar preenchimento escuro, sem borda. Sai. Mundiça. Beleza. Vou transformar ele num componente. Eu tenho 3 elementos, tá vendo? Na hora que eu transformo ele num componente, o XD cola todo mundo. Claro que eu posso dar duplo clique, trocar a cor da fonte, brincar. Pô, pode ver, ó. Ele acabou de criar mais um componente. Eu posso vir aqui e renomear, tá? Não tem problema não. No estado padrão eu quero isso aqui. No estado hover, eu quero outra coisa agora.
No estado Hover, eu quero esse camaradinha para cima. Eu quero essa caixa desdobrada. E eu quero ela com outra cor. Interessante é que o verde permanece, tá vendo? O verde se dilata. Isso que tem que acontecer. Senão você não vai ver o efeito. Você não pode tirar as coisas de dentro desse componente. Pense nesse componente como um container absoluto. Você pode encher ele de coisa, mas não pode sair das paredes dele, tá? E vou trocar a cor aqui. Vou botar um preenchimento assim. E o texto vai ser branco. Tá? Então eu tenho agora dois estados, né? O estado padrão e o estado Hover. E vamos testar. Beleza? Tá funcionando. É fácil, cara. É fácil. Aí eu posso colocar uma forma. Putz, é pra brincar, galera. Então, ó, isso aqui é feito assim. Sacou? Então é uma caixa gigantesca, né? Então pense assim. Pense numa coisa assim, ó. Quer ver? É um menu bem quadradão, né? Ó, bem bruto. É bem sem noção mesmo. Só que ali não tem apenas dois estados, tá? Aqui eu tenho, na verdade, 3 estados, ó. O primeiro é o estado padrão. O segundo é quando eu passo o mouse. Ele não traz o menu para baixo. Ele só acende a cor. Quando eu clico, aí é o terceiro estado, ó. Eu desdobro o menu. E esse menu tem um componente. Eu posso colocar um componente dentro de outro componente, tá? Porque esse cara aqui tem um componente sozinho, ó. Quando eu passo o mouse, ele acende e fica azul. Quando eu passo o mouse, ele acende e fica azul. Quando eu tiro o mouse, ele fica normal. E quando eu venho aqui, eu desdobro. Tá dando para entender? É uma bola de neve. Quanto mais ela gira, mais ela vai ficar grande, tá? Maior ela fica. É um componente dentro de componente. E a tua vida nunca vai ser a mesma depois disso, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um componente. Eu posso pegar esse componente e jogar aqui dentro desse componente. Eu posso, por exemplo, recortar, abrir esse cara com um duplo clique e dar um Ctrl V. Percebeu que ele entrou dentro do componente? Eu tenho que estar dentro do componente, tá? Senão não funciona. Ó, ele me leva, ó, para dentro do componente, ó. Então, por exemplo, nesse estado aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu quero que nesse cara, no estado Hover, ele tenha esse cara também. Então vai ficar um bagulho meio sem noção mesmo, tá? Ó, vai abrir pra caramba o menu e eu vou ter mais coisa do que eu achei que fosse, ó. Então no primeiro estado eu vou ter só isso aqui, ó. Quando eu abrir, eu vou ter uma cambada de coisa. Eu posso botar foto, posso botar muita coisa. Fica muito interativo, tá? O caldo engrossa. Então, ó. Tá vendo? Eu ganhei duas caixas. Eu posso vir aqui nesse cara, no estado Hover, nesse aqui, ó. Opa! Esse, e jogar uma imagem. Não? Legal? Valeu? Odeio quando ele faz isso, cara. Ó. Então, no primeiro estado, eu tenho isso aqui. Não faço ideia do que tem lá dentro, saca? Esses menus podem ser aqueles menus que tem foto atrás. Cara, dá pra fazer muita coisa bacana. E no segundo estado, isso aqui abre, né? Tá horroroso esse menu, tá, gente? Não leva atenção ao design, tá? Tô só querendo mostrar rapidão. Beleza? Esse botão até ficou bonitinho. Abriu, cagou tudo, né? Ó. Então, pra brincar, agora eu preciso fazer a volta, né? Ó. Tu viu? Ficou sem volta. Então eu vou no protótipo e faço o acionador. Por exemplo, o mouse hover. Tá? Ou eu posso arrastar. Eu posso ter aqueles menus que arrasta, que você clica e arrasta para levar ele para outra categoria. Como, por exemplo, quando você desdobra telas do seu celular. Você não faz isso, você não arrasta. O Instagram ele não abre aquelas fotos, 5, 6 fotos, você vai puxando para o lado. É a função arrastar. Então dá para fazer também isso. Então aqui você já consegue criar protótipos bem fiéis, cara, bem reais. Tá? Você pode gerar um cartão de visitas. Ô, João, presta atenção, por favor. Você pode gerar um cartão de visitas interativo com o XD, porque agora tem a função compartilhar. E aí você pode colocar, sem ser no modo revisão, você pode colocar no modo apresentação. Ele já abre já em tela cheia, como se fosse um cartão de visitas interativo. Então tem muita maneira que ficou bem legal agora pra gente compartilhar isso. Eu tô pensando em fazer um desse, tá? Acabou esse negócio de coisa estática, né, cara? Tudo é movimento.
tá? E ele cria pra gente uma apresentação, né? Fica bem legal. Ele já abre na tela. Se você mandar isso pelo celular, pelo WhatsApp, o cara já abre, já aparece. Tá? Beleza? Então, adentrando nesse assunto obscuro e muito rico de protótipo e de componente, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu trouxe um arquivo, na verdade eu trouxe 2 arquivos, que está lá na pasta de vocês. Que são esses 2 caras aqui, ó. O Hover Drop Down e o Hover Buttons. Isso aqui dentro, gente, é um gráfico. Tá? Essa forma aqui, ó, é um gráfico feito com Pen Tool. E aí eu vou gerar, ó, um monte de coisa diferente. Vocês vão ver. Deixar todos eles no estado padrão, né? Hover e padrão. Se liga só. São estilos completamente diferentes de botões. Olha esse. Olha esse. Olha esse. E olha esse. Como que isso é feito? Primeiro estado, você abre o segundo estado e você coloca formas ou até traz aquelas formas que já estão ali, mas não estão aparecendo porque o primeiro estado está limitado. No segundo estado, no terceiro estado. Eu não mostrei como é que eu faço o terceiro estado, né? Vamos fazer o terceiro estado? Deixa eu jogar isso aqui fora. Joguei fora. Vou reproduzir rapidinho aqui um menuzinho tipo da Adobe, tá? Então vou escrever um textinho. Menu. Essa fonte está branca, né? Vou botar lá break. Bacana. Deixar ela aqui um pouco mais para o lado. Vou reproduzir o triângulo. Não necessariamente ele precisa estar fechado, tá? Pode ser uma Pen Tool, né? Como é que tu faz um triângulo igual aquele do site? 1, 2, 3. Mesma coisa, tá? Se terminar, você tem o menuzinho aqui. Beleza? Então, ó, vamos dar a centralizada? Não é? Beleza. Alinhar essa fonte, porque é mais forte do que eu. Não dá. Tá com uma cor diferente também, não gostei. Pronto. Esse é o estado natural. Estado 1, por exemplo. Beleza? Quero fazer o segundo estado, de ficar uma caixa um pouco mais acinzentada. Mas vamos criar um componente. Seleciono todo mundo. Tem que estar todo mundo selecionado, senão não funciona, tá? Senão o XD não entende. Ué, ele só selecionou isso aqui, ó. A seta não foi selecionada. Então ela não pertence ao componente. Tá? Tem que selecionar todo mundo e criar um componente. Pá. Bacana. Daqui eu já posso vir aqui, botão direito, renomear, tá? Menu 3 funções, por exemplo. Tá? E agora eu tenho meu menuzinho e o mais legal é que você pode inserir de novo. Porque ele está salvo aqui, ó. Posso chegar aqui, ó, e deletar. Para limpar a minha página, né, ó. Não precisa. Já está na minha biblioteca. Sacou? E uma vez reinserido, é só voltar e continuar a edição dele, ó. No estado padrão aqui, ó. Editar. Aí se você mudar, ele salva sozinho? Salva automaticamente. Salva automaticamente. Isso é bem legal. Ele meio que dá um update, né? É tipo um grupo. Quando você abre um grupo, mexe que tá no grupo e volta, ele dá uma atualização. É um símbolo. Ele só fica salvo durante você estar trabalhando ou se você... Salvo nesse arquivo. Fica salvo nesse arquivo. Entendeu? Ele não salva tipo no computador. Ele fica salvo nesse arquivo. Aí eu tenho que sempre andar com esse arquivo. Aí beleza, ó, vamos fazer a segunda função. A segunda função é mouse over. Então, ó, estado hover. Na segunda função, essa caixa branca muda de cor. Eu quero ela um pouco mais acinzentada, tipo da Adobe, ó. Pouca coisa. Então agora eu tenho o primeiro e segundo estado, né? Só de mouse over. Vamos colocar mais um estado agora, tá? Mais um estado. Esse estado 3, ele vai ser um estado de clique. Tá? De clique. E esse estado 3 aqui, ó. Eu quero o que? Abra mais uma caixa. Então agora eu vou criar uma caixa gigantesca, ó, com bastante informação lá dentro. Beleza? Pegar uns textos. Exemplo 1. Colocar ali menorzinho. Fazer alguns clones. Beleza. Então esses são os estados, ó. Estado 1, estado 2, estado 3. Tá?
3 estados. Vamos configurar ele agora. Vamos lá para o protótipo. Lá no protótipo, eu quero o seguinte, o estado padrão é passar o mouse. Para onde ele me leva quando eu passar o mouse? Para o estado hover. Eu não quero que me leve já para o 3. O 3 eu quero que me leve quando eu clicar. Tá? Beleza, tá funcionando aqui. Estado hover. Bacana. Tá, ó, ele é só hover, né? Então ele não tem influência em nada. Agora aqui eu também quero uma outra coisa. Eu quero clicar. Então aqui eu posso colocar mais de uma interação. Isso é muito legal. Eu posso ter quantas interações eu quiser no estado. Então aqui ó, eu posso colocar interação 1 e interação 2. Tá vendo? Então eu tenho passar o mouse e eu tenho o teclas e gamepad, que eu não quero, eu quero tocar. Então tá vendo? Eu tenho 2 interações agora. Ó. Essa aqui, quando eu tocar, eu quero que me leve para o estado 3. Então enquanto eu não clicar, ele vai entender que eu não quero ir para o estado 3. Vou continuar no estado 2. Tá? Então eu tenho tocar, eu tenho passar o mouse. Beleza? Tocar, animação automática, estado 3, fade out. Beleza. Passar o mouse, animação automática, estado hover. Vamos testar isso aqui tudo agora, né? Que é muita coisa. Beleza? Passei o mouse, cliquei. Sacou? Esqueci de uma coisa. Quando eu clicar no estado 3, eu quero essa setinha ao contrário. Que ela abriu o menu, né? Então eu quero saber onde eu tô. Tá? E aí eu posso criar aqui dentro, esses textos podem ser componentes, para ficar azul quando eu passar o mouse. Então dentro de componente eu posso criar componente. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes isolados dentro de um componente mestre, que seria esse cara aqui, que seria o menu 3 funções. Então, gente, os recursos são infinitos. Eu posso ficar horas fazendo isso aqui e criando cada menu, porque pode perceber, ó, dá um trabalhinho de fazer isso aqui tudo, né? É muito detalhe, né? Olha aqui. Olha quanto texto tem que ter. É muito grande. Esse site aqui da Adobe tem muito menu. É muita coisa. Mas também ficaria cansativo de ver isso logo na cara, né? Você vai até ele se você quiser. Eu acho ótimo isso. Tá? Ele te dá recurso para você ir nele se quiser. Não fica esfregando na tua cara. Aqui também, ó, eu tenho o menuzinho desdobrável, tá vendo? Ó? Eu passo o mouse, tem a setinha aqui, ó. Olha lá, ó. Lembra muito o próprio XD, né? O jeito que eles configuraram o site. Assim, eu acho que eles fizeram já com essa intenção para dar esse ó. Dá para fazer aqui no próprio XD o protótipo e tal. Ó, o compre agora muda de cor, ficou um azul um pouquinho mais escuro. Tá vendo? Ó? E tem um tempo para isso, tá vendo? Não é tão rápido, não. Então tem transição de animação automática. Ó, aqui também, ó. É vazado, quando a gente passa o mouse fica preenchido. O texto muda de cor junto. Cara, é detalhe. A setinha, ó. Para você ir para baixo, né? Então é bem bacana, cara. É bem legal mesmo. Tem bastante recurso legal, tá? Então tá vendo, ó? Menuzinho simples com 3 funções. Muito legal. Aí eu posso fazer, sabe o quê? Animar a opacidade. Eu posso colocar aqui que ao invés de simplesmente aparecer, ele se desloca. No estado padrão ele já estaria lá dentro. Mas ele estaria sem opacidade. Eu posso vir aqui, ó, pegar esse cara e colocar no estado padrão. Colocar ele lá em cima sem opacidade. Na hora que ele for para o estado 3, ele vai se deslocando, voltando à sua opacidade. Então, assim, isso a gente viu em aulas anteriores. Então, o componente, cara, ele é um mind-blowing aí do que o XD é capaz de fazer. O outro arquivo que eu tinha trago é esse daqui, ó. Opa! Esse. Que é o drop-down, ó. Você viu? Ele muda de cor e se desloca, ó. Olha esse. Olha esse. Esse é muito bacana, cara. Acende a caixinha, ó. Tá? Dá pra brincar, cara. Eu acabei de mostrar como é que faz. Essa aula está sendo gravada, então eu vou subir ela quando acabar a aula. Então, qualquer coisa no meio do caminho, se perder, falar comigo ou veja de novo o vídeo, tá? Então, assim, os recursos são muito legais. Aqui podia ter foto, podia ter caixa, podia ter o que vocês quiserem. É legal porque essa versão nova do XD ficou mais dinâmica. Agora eu tenho super visual, cara. Eu já posso colocar mais uma interação aqui, né? Eu já posso colocar várias. Se eu tocar, ele dá um menu. Se eu arrastar, ele leva a outro menu. Então, pra ficar o dia inteiro aqui, cara. É muito recurso. Tocar, passar o mouse, arrastar. Nada que eu não consiga vir aqui e criar mais uma interação ou criar mais estados. Os recursos são ilimitados. Bacana?
Então, vamos lá. Vamos agora para a parte de perguntas e respostas.